Cheguei para contar tudo o que vai acontecer em setembro com você que tem Sol, Lua ou ascendente em Virgem. Virginiano é flow que você quer, é caminhos abertos, então toma. Setembro vem regido com essa energia da roda da fortuna e com a fé de Oxalá, trazendo que aquilo pelo qual você tem se dedicado com fé vai começar a se materializar. Você vai ver aqui na leitura que é o fim de um período em que as coisas não caminhavam, aquela sensação de tudo travado para o caminho começando a se abrir, mas você tem que fazer algo importante para que esse caminho se abra. Então, escuta a leitura até o final. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Michele Correia. Eu sou especialista em identificar qual padrão está travando sua vida e como destravar. O que é padrão? É até onde você conseguiu ir no amor, no dinheiro, no trabalho. Essa leitura tem uma chave importante porque ela vai olhar quais são os seus pontos cegos, inconscientes, quais são os potenciais que você não tem prestado atenção aqui e traz bastante direção de como fazer a coisa acontecer para que o flow volte para sua vida, além de toda a guiança espiritual da leitura. Lá no final, eu te conto 3 fatos importantes que vão acontecer em setembro para te colocar um passo à frente na sua vida. Virgem, para a gente começar essa leitura com guiança, vamos entender qual que é a energia que vai guiar espiritualmente os virginianos. A energia de Oxalá, fé. Essa carta convida você a olhar para o início. Essa linha representa o princípio, aquilo que ainda não foi criado, a fé, a religiosidade, o reflexo de Deus. É a luz refletida que influencia todas as vibrações com alto poder energético, sendo capaz de curar e transformar energias e de transmutar um feixe de luz em um arco-íris. Busque sua elevação espiritual. As suas respostas estão na prática da fé, do amor, da bondade, da luz, da verdade, da paz e da caridade. Ilumine-se. Essa é a mensagem para a Virgem. Aqui me traz muito uma sensação de que aquela frase que o Mestre Jesus, né, que é sincretizado, Oxalá, eu não gosto muito de falar das sincretizações, mas só para a gente trazer aqui, porque não é uma leitura sobre religião, mas uma leitura sobre energia. Fala muito sobre a sua fé vai te levar para o lugar que você quer ir, para exatamente onde você quer chegar. Então é muito sobre continue acreditando, continue sentindo. Tem aquela frase que fala assim: tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que você não vê. Então, com certeza, eu estou me conectando com virginiano, com virginiana que está focado numa construção, num momento de semeadura, quando você está ali fazendo o que precisa ser feito, você que é tão trabalhador, e claro, eu quero um resultado, eu quero chegar em algum lugar, mas eu estou naquele momento em que eu não consigo enxergar ainda os resultados, mas que eu continuo fazendo, porque eu acredito muito que isso vai me levar para um lugar melhor, para uma transformação mais conectada, para um propósito. Cada um vai saber qual que é a motivação. Então a gente tem aqui a guiança de Oxalá, que fala muito para você continuar confiando, né? Não perca a sua esperança, não perca aqui a fé é no sentido da ação. Continue confiando nos passos pelos quais a sua intuição, a sua espiritualidade vem te guiando, porque isso vai trazer o resultado, o caminho desejado. É muito sobre isso, certo? Agora aqui eu quero pegar a direção do mês de setembro para os virginianos. Eu separei esse oráculo dos orixás em 3 para a gente trazer aqui guiança, direção e algo que vocês precisam integrar, tá? Tá?
Os malandros. Olha isso, esperteza e fé. Lamentação não enche barriga, mas a fé no amanhã pode sim realizar diversos milagres. Tem energia para lutar e sabedoria para entender que não estamos aqui para desfilar. Gente, eu sempre falo isso. E sim para crescer com as dificuldades e evoluir durante essa fase que chamamos de vida. Aproveite essa viagem da melhor forma. A gente tem 2 vezes a palavra fé aqui, e aqui vem com os malandros pedindo para o virginiano usar a boa malandragem, né, de você, ok, você ser puro, né, a gente não pode confundir inocência com ingenuidade. A inocência é aquela pureza de você confiar, de você, né, depois de adulto, essa inocência, ela fala muito sobre eu confiar naquilo que eu sinto, de eu não perder a conexão com os meus sonhos. É muito sobre isso. A ingenuidade é quando eu acredito nas fanfics da vida, quando eu acredito em conversa que faz curva, em pessoas que não estão alinhadas. Então, aqui fala sobre, eu sinto que continue trilhando esse caminho, que tem essa dualidade de fé e de fazer o que precisa ser feito, de dessa inocência com essa boa malandragem, porque as coisas estão trazendo para você uma colheita. Eu sinto muito que a grande mensagem aqui não para, continua, que é esse o caminho que você acreditou e sustentou, que vai trazer exatamente o que você busca. Agora eu quero ver qual que é a energia que você precisa integrar no mês de setembro. Qual que é a energia que Virgem precisa integrar em setembro? Mineral, equilíbrio e harmonização. Do reino mineral recebemos como bênção os cristais, estruturas organizadas que difundem e potencializam a luz. Ó, a gente tem cristal aqui 2 vezes também, então deixem os cristais de vocês por perto no mês de setembro. Anda com uma turmalina negra no bolso para proteger de mal olhado, inveja. Coloca a selenita uma vez por semana aqui no chakra cardíaco, porque ela vai fazer aquela limpeza. Então tá falando que o mineral, né, equilíbrio e harmonização do reino mineral, recebemos como bênção os cristais, estruturas organizadas que difundem e potencializam a luz. São uma excelente ferramenta energética de trabalho do equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual do ser humano. Promova o alinhamento dos seus centros energéticos, dos chakras, e verá como tudo irá fluir de forma mais fácil em todas as áreas da vida. Então, talvez para você também seja o caminho de fazer um realinhamento dos seus chakras. A gente tem aqui 3 energias para você de Virgem. Se você quiser tirar um print para ler ao longo do mês e sustentar o caminho, aqui fala muito sobre você se reenergizar, você se conectando com os cristais e realinhando os chakras, muito importante, tá? Esperteza e fé, se você quiser tirar um print aqui, energia dos malandros, a boa malandragem necessária pra gente, né, sobreviver aqui. E Oxalá, se você quiser tirar um print também, para você reler e sustentar esse caminho no mês de setembro. Agora eu quero ver qual que é a energia que vai guiar o mês de setembro dos virginianos. Vamos ver? Vou deixar aqui do ladinho para eu me manter conectada com essa leitura. No flow, roda da fortuna. Vamos entender da onde isso. 2 de paus, temperança e o 8 de copas. A energia que vai guiar vocês é uma energia de movimento, de flow. Aqui, com tantas vezes repetidas a palavra fé, eu sinto que a direção é: mantenham-se caminhando, mantenham-se conectado com a fé, porque seguir a fé, que é a direção da intuição, é manter-se conectado com o flow. Aqui
vocês superaram as limitações internas. Enquanto vocês não se sentiam bons o bastante, o suficiente para uma situação ou para um lugar, vocês conseguiram superar. O quanto vocês não se sentiam capazes de colocar algo, algum projeto, e esse projeto começou a se desenhar e tomar forma. O quanto lá no comecinho de tudo, para alguns de vocês eu tô falando de 10 meses, para outros de vocês eu tô falando de um ciclo grande de 10 anos, em que esse ciclo de 10 anos trouxe muitos aprendizados. Eu sinto uma energia de recomeço aqui, mas um recomeço assim de agora eu confio mais em mim. Agora eu sei que conectado comigo, com a minha fé, nos meus sonhos, no divino, enfim, eu estou me sentindo livre para voar. Essa carta fala abrindo as asas e do equilíbrio. Então é como se Virgem em setembro finalmente percebesse que depois de um período aí que pode ser 10 meses ou 10 anos, tudo começa a se encaixar. É aquela sensação de tudo aquilo pelo qual eu abri mão para me reconstruir, todas as vezes em que eu me senti cansado, em que parecia que eu não ia dar conta, eu me mantive firme. Todas as escolhas que eu precisei fazer de me afastar de pessoas e lugares, ainda com sentimento, tudo aquilo que eu abri mão, é como se vocês olhassem e falassem: tudo aquilo pelo qual eu abri mão para chegar nesse grande sonho, nesse grande propósito, nesse objetivo, para realizar esse projeto, seja ele profissional ou relacionamento afetivo, eu consegui. Tem uma sensação de vitória aqui, sabe? Mas não é uma vitória que veio só com a sorte, só com a autoconfiança. É uma vitória construída a partir de fracassos. Quando eu não paro, ainda que eu tenha passado por fracassos, por dias em que eu também não acreditei, mas não parei, falei, vou me dar mais uma chance, vou recomeçar, vou fazer de novo. Então, sabe aquilo de, é que na verdade só fracassa quem desiste, né? E depois de tanto, depois de muito, é uma sensação de assim, depois de tanto fazer, de muito esperar, algo que vocês queriam muito, finalmente começa a tomar forma. É como se eu visse você de braços abertos, comemorando, ainda que sozinho, porque alguns sonhos a gente não pode compartilhar com ninguém, ainda que sozinho, para você, você vendo algo começando a tomar forma até o dia 30 de setembro de 2026. Uhul! Agora, eu vou abrir a mandala, que é uma leitura que eu faço personalizada. Esse é o momento em que eu olho os seus pontos cegos. Tudo o que está no seu inconsciente te bloqueando, aqueles padrões que eu falei e todas as suas potências, para que juntos a gente consiga ver qual que é o caminho mais conectado, qual que é o caminho que vai levar você, virginiano, para esse flow aqui. Vamos ver? Eu vou tirar as cartas no volume 5, na velocidade 5. Só quero falar volume. Você vai me acompanhando aí que a gente já volta a falar, tá? Virgem, quais são as lealdades que não fazem mais sentido que você está mantendo na sua vida? A serpente com o cachorro marca o que é importante você deixar ir em setembro e fala sobre pactos que você tem com você mesmo, modus operantes e lealdades com pessoas da família, com amigos que já não fazem mais sentido. Se eu não me engano, foi a mesma energia de agosto, então talvez tenha algo que você precisa olhar aqui. O que está aberto para você em setembro com o caixão me traz muito uma finalização daquilo que não faz mais sentido. O caixão marca o fim que leva você para aquela transformação, para aquele flow, para aquele novo que você busca. Então, o mês de setembro realmente marca a finalização de um ciclo de desafios para um começo. E esse começo vai depender muito de quais sementes você veio plantando. E pelo que eu entendi aqui, muito conectado com o trabalho, que veio o coração no trabalho.
O afetivo com a mulher e a montanha me traz aqui que você passou por um processo de cura das suas emoções, mas que em algum lugar aqui você não está tão focado, tão aberto para relacionamento afetivo. Mas, Michelle, eu estou numa relação afetiva, sim, mas é quase que como essa relação não fosse o seu foco em setembro. Eu vou deixar esse pratinho aqui porque eu vou me dedicar. Tá muito forte aqui uma conexão, uma dedicação, você mais envolvido com o pilar profissional. A relação com a espiritualidade de vocês vem com os lírios, então eu sei que vocês estão conectados, focados, cada um do seu jeito, né? Espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é como você se relaciona com a sua parte vibracional, a sua parte espiritual. Pode ser fazer uma meditação, pode ser sentar na natureza, pode ser cuidar da sua consciência para que você seja bom para você e para o outro. Isso é muito espiritual. Aqui, com o autocuidado e bem-estar, a saúde, os pássaros, me trazem uma sensação de que é importante você se comunicar mais, tá? De você voltar aí um pouquinho pro mundão. É. Não se isole tanto, porque na identidade veio com o rato. O que isso traz para mim? O rato, ele é muito focado, ele é muito dedicado e ele é muito perfeccionista. Então eu sinto que você, de virgem, tá trabalhando arduamente em algum propósito profissional e tá esquecendo um pouquinho de duas coisas importantes. A primeira, de sair da caverna e viver com as pessoas, que é importante por algum motivo, porque para começo de conversa nós somos seres sociais. E essa serpente, que é o predador do rato, aqui no que é importante você deixar ir, me fala também dessa importância de você se desapegar das minúcias. Tem uma coisa que veio aqui para mim agora que fala assim, ó, você já tá pronto para alguma coisa que você tem falado, não, só mais uma aperfeiçoadinha aqui, só mais uma, né? Eu entendi que os ratos, enquanto identidade, estão trazendo à tona um excesso de trabalho, um excesso de foco no que você precisa fazer acontecer, num perfeccionismo, de uma sensação de eu quero alcançar tal objetivo, mas eu ainda não me sinto pronto, então deixa eu me lapidar um pouco mais. Então isso aqui está em excesso, isso precisa ser olhado. A relação com o dinheiro veio o cavalo e o karma ancestral que você precisa cuidar veio com a âncora. Esses dois aqui a gente vai ressignificar. Então a gente vai falar do seu padrão inconsciente mais forte e padrão consciente mais forte. Olha isso, padrão inconsciente mais forte. Compromisso. Estão casados com um trabalho, com um projeto profissional, com algo que tem valor pessoal para vocês? Estão. E vocês estão muito diretivos, muito foco, é liderança, é entregando toda a energia de vocês nisso. Por isso que veio o rato aqui na identidade. Vocês estão esquecendo de cuidar de vocês, né, do social de vocês. Estão muito focados na parte profissional, na parte de estudos, essa parte mais intelectual barra profissional, sabe? E é como se a vida falasse, lembra que você não veio aqui só para desfilar a sua mente, vai desfilar a sua beleza, a sua parte engraçada, a pessoa que o virginiano e que a virginiana é. Isso é muito importante também. Tanto é que a alma de vocês trouxe esse recado, o jardim. Eu vejo o virginiano assumindo um papel de muito foco e protagonismo e liderança em um projeto profissional. Isso pode ser estudos também. Muita dedicação, muito foco, muito empenho. E se esquecendo um pouquinho de fazer o networking, de se relacionar com as pessoas. Isso lá na frente pode trazer desarranjo e desequilíbrio. Então vamos equilibrar isso antes que seja tarde, antes que seja pela dor. É muito sobre isso. Porque a alma de vocês de virgem, como o jardim fala, você não veio aqui para ficar escondido, escondida. Tá na hora de você se misturar com as pessoas. E eu não tô falando para você se perder de você ou você esquecer desse seu grande foco, desse seu grande projeto, que você tá tão comprometido, né, aqui em algo que tem valor para você. Só que
Às vezes numa conversa à toa, numa terapia de amigas, numa terapia de amigos, né, num papo que rola solto, vem uma ideia, é na leveza, é na sutileza das flores que vai surgir um caminho. Então às vezes você tá ali, né, dando murro em pontos de faca, querendo uma solução, e não sei, você sai para conversar, areja a cabeça e fala: já sei como conduzir isso aqui que eu não estava conseguindo". É muito sobre isso. Vamos clarificar aqui esses 2? Deixa eu entender o dinheiro. O cavaleiro traz essa energia de pressa, de ansiedade, de velocidade, de foco, mas eu quero saber um pouquinho mais aqui para entregar, essa direção no pilar financeiro que eu acho que é muito importante aqui para vocês, pela energia que eu tô entendendo. Baralho, clarifica para mim essa energia do dinheiro que veio com o cavaleiro para os virginianos. O que que nós estamos falando aqui? Vamos entender? Juntos, together? 2 de ouros, tá. Entendi. Deixa eu clarificar esse 2 de ouros aqui. 8 de paus, 6 de espadas, ás de paus. Aqui fala de vocês totalmente empenhados, a energia de vocês totalmente conectada. Cadê o anel aqui? Para que a vida financeira de vocês cresça ou reestruture. É muito sobre isso. Sabe aquilo de, Michele, eu sei que quando eu dou atenção para essa parte, tem um movimento que acontece. E um outro ponto importante aqui é que todos os esforços de vocês para crescer ou reequilibrar o financeiro também vai ter aqui movimentação no mês de setembro. Eu tenho 2 de ouros, e aí vem o 8 de paus, o 6 de espadas e o ás de paus. Então vocês saem de um período em que de alguma maneira vocês se sentiam ali indo atrás do dinheiro e começam aquilo de, sabe, cuida do jardim que as borboletas vêm, a coisa vai fluir de uma forma mais rápida para você em setembro. Depois volta aqui para mim contar, que eu gosto de saber, certo? Agora vamos entender esse karma aqui ancestral. O karma ancestral do virginiano, baralho, que é importante ele ressignificar, veio com a âncora. Eu sempre falo que eu trago o karma ancestral porque a gente tem os emaranhados com a ancestralidade, com um clã familiar. E esses emaranhados têm uma força invisível muito grande. Às vezes a gente, né, busca ali diversos recursos e não consegue desenrolar. E às vezes está aqui, no plano ancestral. Por isso que é importante olhar. Vamos ver. Então, esse é o trabalho de casa, a lição de casa em setembro com virginiano. Vamos ver o que, que vem aqui, que eu já estou entendendo, mas eu quero um pouquinho mais. Cavaleiro de espadas. Tá, clarifica esse cavaleiro de espadas aqui para mim. 9 de espadas, pajem de ouros e o rei de paus. A âncora, ela simboliza a estabilidade. Então, é como se o virginiano estivesse experienciando uma certa, um certo excesso aqui em viver essa estabilidade. É quase como se você quisesse reparar essa instabilidade do clã. Então, o meu clã não, não é um clã que tem ali uma estabilidade no financeiro. Me veio até a roda de Sansara. E aí, para eu recuperar isso, eu me sinto aqui responsável em ser a pessoa que vai trazer essa estabilidade para o meu clã. E aí me veio uma pergunta importante para você de Virgem. Quem você está tentando carregar? Quem você está tentando sustentar aqui que não lhe diz respeito? Existe um peso aqui para essa estabilidade, que é de eu quero ter estabilidade para cuidar de alguém.
e essa pessoa já é adulta, eu não tô falando aqui de filhos menores, eu tô falando aquele zelo de fazer acontecer pra poder cuidar de alguém, então presta atenção nisso, que isso é um pouco perigoso, você precisa fazer acontecer primeiro, por você, e sem tanto peso aqui, é isso que vem, tá? Agora a gente vai ver 3 fatos importantes que vão acontecer com você no mês de setembro. Vamos ver? As de espadas. Alguma clareza, alguma conversa, alguma ideia? Deixa eu clarificar. É em ordem cronológica, tá? Então esse é o primeiro fato que vai acontecer em setembro. Uau, mais uma carta aqui. É isso. Vocês vão ter uma ideia, algum insight para trazer mais leveza para o trabalho, para o profissional, para aquilo que para os estudos, para algo que vocês estão se dedicando. Sabe aquilo de, facilidade, alegria e glória? Como eu posso fazer isso acontecer de uma forma mais fácil? E aí, a partir dessa ideia, desse ponto de vista, dessa clareza, as coisas realmente começam a desenrolar de uma forma mais fácil, né? É como se o virginiano antes estivesse focado em receber com esforço, e ele se abre a receber, através do merecimento, né, dedicação é diferente de esforço. Beleza, muito que bom, muito que bem. Segundo fato importante que vai acontecer no mês de setembro para o virginiano, eremita. Vamos dar aquela isoladinha. Clarifica esse eremita aqui para mim, por favor. Pode ser mais coisas e coisas interessantes, vamos ver. O eremita é aquele que também sai da caverna pronto para viver água. É como se depois dessa ideia, dessa clareza que você tem de receber pelo seu merecimento e não só pelo esforço, que era antes o formato de vocês, é como se a vida se reorganizasse, né, porque de fato existia aqui, um cansaço, uma dúvida também se as coisas iriam fluir, se você iria receber, se ia ficar mais fácil em algum momento. E é como se você entendesse, né, começasse a vislumbrar, eu fui para a caverna, eu tive minhas dúvidas, eu tive os meus cansaços, eu tive meus dias de entregar só 1% e esse meu 1% ser o meu 100%, mas eu vejo vocês saindo dessa caverna, com a sensação de reconexão, eu tô mais forte aqui, né. 9 de paus, eita, clarifica esse 9 de paus. 7 de espadas, pajem, cavaleiro de paus e a morte. Aqui me traz, o terceiro fato que vai acontecer é o virginiano entendendo esse peso, esse desgaste, né. Aonde eu tô sendo exigente comigo demais, aonde eu tô sendo perfeccionista demais, aonde eu tô, me isolando tanto que eu não tô trocando com as outras pessoas e ao trocar com as outras pessoas crescendo. Então eu vejo vocês, finalizando o que tá pesado na vida de vocês, né. Primeiro eu tenho uma clareza, e aí eu me abro a receber por merecimento e não por esforço. E quando eu faço isso, eu começo a ver que na verdade,
as coisas estavam desafiadoras, porque eu tinha uma ideia interna de que só vale a pena se tiver esforço. E aí eu entendo que eu tô sempre me dedicando tanto, né, eu sou tão, comprometido com tudo que eu faço, que tá na hora de eu aceitar receber da vida com mais leveza, porque eu entrego isso de uma forma tão, conectada, com tanto amor, com tanto propósito, que eu falo: "Não, eu quero receber de um jeito leve". E eu vejo vocês saindo da caverna e falando: "Agora eu aceito receber com facilidade, alegria e glória". E os pesos, que estavam grandes, o que estava pesado até 30 de setembro, começa a sair do entorno de Virgem. Então pode ser situações, podem ser pessoas, e eu vejo vocês, a gente tem a morte aqui, né, trazendo essa direção de aquilo que estava pesado finalmente sai da vida do virginiano, porque ele já começa no mês de setembro conectado com o propósito de que vai ser mais leve, que vai ser mais fácil, que pode ser sem esforço. É isso que eu tenho para você de Virgem. Se fez sentido, já deixa seu like, deixa seu gostei aqui para o YouTube recomendar para mais virginianos. Se não é inscrito, já se inscreve agora para a gente não se perder. Eu deixo aqui na descrição o cronograma de leitura. Quarta-feira tem autoconhecimento, sexta-feira tem leituras mais espirituais, né? Vamos cuidar do fazer e também do ser, que é muito importante. E todo começo de mês vem as mensagens, de previsão dos signos, uma vez por mês, porque eu trago bastante informação aqui para que você pegue essas informações e faça acontecer. Você pode observar que o Bússola tem menos leituras com o propósito de entregar autoconhecimento e transformação e te dar um tempo para colocar em prática, senão eu fico aqui entregando um monte de informação e aí você acaba se tornando uma biblioteca cheia de livro e não uma pessoa sábia, que é aquela que aplica o conhecimento. É muito sobre isso. Espero que tenha gostado, que tenha feito sentido. Aquele cheiro. Espero te encontrar na próxima leitura, hein?